Marina acordava todos os dias com o som do mar batendo contra as rochas. A casa no penhasco era seu refúgio havia 3 anos, desde que decidira abandonar a vida que conhecia. As paredes brancas e as janelas voltadas para o oceano eram suas únicas companheiras silenciosas. Levantou-se devagar, como sempre fazia. Cada movimento era calculado, medido, como se apressar-se pudesse quebrar o frágil equilíbrio que havia construído. O ritual matinal era sagrado. Café forte, pão caseiro, o silêncio pesando sobre os ombros como um manto familiar e pesado. Aos 35 anos, havia aprendido que a solidão podia ser uma escolha, não apenas uma circunstância. Era mais fácil assim. Sem expectativas, sem decepções, sem traições. Apenas ela, o mar e o vazio que carregava no peito. O ateliê ocupava o maior cômodo da casa. Telas em branco esperavam pacientemente por inspiração que raramente vinha. Desde aquele dia, as cores pareciam ter perdido o significado. Os pincéis permaneciam limpos, organizados, intocados como relíquias de uma vida passada. A casa havia sido uma herança inesperada de uma tia distante. Marina mal se lembrava dela, mas a mulher havia deixado em testamento aquele refúgio improvável, como se soubesse que um dia a sobrinha precisaria de um lugar para desaparecer. As primeiras semanas foram as piores. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo choro que não conseguia conter. Mas com o tempo, aprendeu a conviver com ele. O silêncio tornou-se seu companheiro mais fiel, o único que não a trairia. Caminhava pela praia todas as tardes. Os passos na areia eram sua meditação, sua forma de marcar a passagem do tempo. Os pescadores locais já haviam desistido de cumprimentá-la. Sabiam que a mulher do penhasco preferia o silêncio. Alguns diziam que ela perdera alguém. Outros, que carregava um segredo terrível. O vilarejo era pequeno, do tipo onde todos conheciam todos. Mas Marina havia conseguido manter-se uma estranha mesmo após 3 anos. Era a mulher da casa do penhasco, nada mais. E assim preferia. O mercado do vilarejo era sua única conexão obrigatória com o mundo exterior. Comprava o essencial, trocava poucas palavras com Dona Carmen, a vendedora de frutas que insistia em tentar puxar conversa. Marina havia aperfeiçoado a arte de responder sem realmente dizer nada. As tardes eram dedicadas a não pensar. Sentava-se no terraço, um livro aberto no colo que raramente lia, os olhos perdidos no horizonte. Às vezes, gaivotas pousavam no parapeito, observando-a com curiosidade antes de seguir viagem. Ela as invejava. Podiam voar para longe. Naquela tarde particular, observou o horizonte se tingir de laranja. O outono chegava trazendo ventos mais frios e dias mais curtos. As folhas das poucas árvores ao redor da casa começavam a amarelar. Seria mais um inverno sozinha. O terceiro. Preparou o jantar metodicamente. Sopa de legumes, pão, chá de ervas. Comeu em silêncio como sempre. A televisão permanecia desligada há meses. As notícias do mundo não a interessavam. Seu mundo havia encolhido para o tamanho daquela casa. Antes de dormir, passou pelo corredor onde uma única fotografia permanecia na parede. Ela mais jovem, sorrindo, rodeada de meninas em tutus cor-de-rosa. Tocou o vidro com a ponta dos dedos, depois seguiu para o quarto. Era o único ritual noturno que se permitia. O sono vinha com dificuldade, como sempre. Os sonhos, quando vinham, eram cruéis. Neles, ainda dançava, ainda ensinava, ainda confiava. Acordava sempre no mesmo ponto. O momento em que descobria a traição. Era melhor as noites sem sonhos. O estúdio de dança ficava no 2º andar de um prédio antigo no centro da cidade. Marina passava por ali toda quarta-feira, a caminho do mercado. Nunca olhava para cima, mas sabia que as janelas grandes revelavam silhuetas em movimento. O som abafado da música clássica às vezes escapava para a rua. Há 5 anos ela era uma delas. Não apenas uma bailarina, mas a proprietária da escola de dança Marina Silveira. Professora de balé clássico, com uma escola própria e 87 alunas. Conhecia cada uma pelo nome, sabia seus sonhos, seus medos, suas dificuldades. A dança era sua linguagem, seu modo de existir no mundo.
A escola havia sido seu sonho desde os 8 anos, quando calçou as primeiras sapatilhas. Trabalhou incansavelmente para realizá-lo. Anos de sacrifício, de aulas extras, de economias. Quando finalmente abriu as portas, aos 28 anos, sentiu que havia encontrado seu lugar no mundo. Clara entrou em sua vida no 2º ano da escola. Chegou como mãe de uma aluna, ficou como amiga, tornou-se sócia. Era carismática, organizada, tinha talento para números. Marina, focada no ensino e na arte, agradeceu ter alguém para cuidar da parte administrativa. A confiança foi construída devagar, solidificada por jantares em família, confidências tarde da noite, planos compartilhados para o futuro da escola. Clara conhecia seus medos mais profundos, seus sonhos mais ambiciosos. Era a irmã que Marina nunca teve. Por isso a descoberta foi devastadora. Não foi súbita, mas gradual. Pequenas inconsistências nas contas, pais mencionando pagamentos que não constavam nos registros, fornecedores cobrando dívidas que Marina desconhecia. Quando finalmente juntou as peças, o estrago estava feito. Clara havia sido meticulosa, desvios pequenos mas constantes, documentos falsificados com perfeição, uma segunda contabilidade. Mas o golpe final não foi financeiro. Quando Marina a confrontou, Clara contra-atacou com acusações fabricadas. As mentiras se espalharam como fogo. Marina maltratava as alunas. Marina havia feito avanços inadequados. Marina estava mentalmente instável. Clara tinha provas. Vídeos editados, depoimentos de pais que ela havia manipulado, documentos forjados com precisão cirúrgica. Em 3 semanas, Marina perdeu tudo. As alunas foram retiradas em massa. Sua reputação na comunidade de dança foi destruída. A escola fechou sob o peso das dívidas que Clara havia acumulado em seu nome. Os processos judiciais se arrastaram, mas o dano público foi imediato e irreversível. A última vez que entrou no estúdio, as barras estavam empoeiradas, os espelhos refletiam o vazio. Pegou apenas uma coisa, a primeira sapatilha que usara quando criança, guardada em uma caixa no escritório. Depois, desapareceu. As noites eram as piores. Deitada na cama da casa no penhasco, ainda sentia o peso das sapatilhas nos pés, a tensão prazerosa dos músculos após horas de ensaio. Seu corpo guardava a memória de cada movimento, mas sua alma havia esquecido como dançar. O espelho do quarto permanecia coberto por um lençol desde a primeira semana. Não suportava ver o reflexo de quem havia se tornado. A bailarina graciosa, a professora amada, a mulher confiante, todas haviam sido substituídas por alguém que ela não reconhecia. Às vezes, quando o vento soprava forte do mar, jurava ouvir música clássica vinda de algum lugar distante. Tchaikovsky, Chopin, as melodias que costumava usar nas aulas. Fechava os olhos e deixava as lágrimas caírem. Eram os únicos momentos em que se permitia sentir. A terapia havia sido tentada e abandonada. A psicóloga bem-intencionada falava sobre perdão, sobre seguir em frente, sobre não deixar que outros definissem seu valor. Marina sorria, concordava e nunca mais voltou. Algumas feridas eram profundas demais para palavras. Os convites ainda chegavam ocasionalmente. Antigas colegas que souberam da verdade, ofertas de trabalho em outras cidades, oportunidades de recomeçar. Marina os ignorava todos. O medo de confiar novamente era maior que a saudade de dançar. Era mais seguro permanecer invisível. A tempestade chegou sem aviso naquela quinta-feira de outubro. O céu, que amanhecera com poucas nuvens, escureceu em minutos. Marina estava no ateliê, encarando mais uma tela em branco, quando os primeiros pingos grossos atingiram as janelas. Em instantes, o vento uivava como um animal ferido. A chuva caía em lençóis densos, transformando a vista do mar em um borrão cinzento. Marina correu para fechar as janelas, mas o vento já havia derrubado alguns objetos no ateliê. Um cavalete tombou com estrondo. O mar, geralmente seu companheiro previsível, transformou-se em um monstro. Ondas gigantescas explodiam contra as rochas, lançando espuma até a metade do penhasco. A casa, construída para resistir,
gemia sob a força da natureza. Foi então que ouviu um som diferente do temporal. Batidas fracas na porta, quase abafadas pelo rugido do vento. Marina gelou. Em 3 anos, ninguém havia batido naquela porta. Os poucos visitantes, entregadores, o homem do gás, conheciam sua rotina e deixavam tudo na varanda. As batidas continuaram, mais urgentes agora. Entre elas, um som que poderia ser voz humana. Marina aproximou-se devagar, o coração acelerado. Através do olho mágico, viu apenas uma forma escura, curvada contra a tempestade. "Por favor!" A voz atravessou a madeira desesperada. "Preciso de ajuda!" Hesitou. Todas as fibras de seu ser gritavam para manter a porta fechada. Ela havia construído aquelas paredes, literais e metafóricas, por uma razão. Mas havia algo naquela voz, uma nota de desespero genuíno que tocou algo enterrado profundamente. Através da cortina da janela lateral, conseguiu ver melhor. Um homem, talvez da sua idade, encharcado até os ossos. A camisa branca estava manchada de vermelho. Sangue. Ele segurava o braço esquerdo contra o peito, cambaleando. O instinto humano básico venceu o medo. Marina girou as 3 trancas. Abriu a porta. O vento quase a arrancou das dobradiças. O homem entrou tropeçando, trazendo com ele chuva e folhas. "Desculpe", murmurou, a voz fraca. "Eu não tinha para onde." Caiu de joelhos no meio da sala, a água formando poças no piso de madeira. De perto, Marina podia ver melhor os ferimentos. Cortes no braço, no rosto, nas mãos. Os olhos, de um castanho profundo, lutavam para manter o foco. "Por favor", sussurrou antes de perder a consciência. "Não deixe que eles..." E desabou. Marina ficou paralisada por segundos que pareceram horas. Um estranho, sangrando, inconsciente, em sua casa. Sua fortaleza havia sido invadida, mas agora não havia escolha. Não podia simplesmente deixá-lo ali. O treinamento de primeiros socorros das épocas da escola de dança voltou. Verificou a respiração, presente embora irregular. Pulso, rápido mas forte. Com esforço conseguiu arrastá-lo para o sofá. Ele era mais pesado do que parecia. Músculos definidos sob a camisa encharcada. Os ferimentos eram múltiplos, mas, para seu alívio, superficiais. Pareciam cortes de vidro ou arame, não facadas. Trabalhou metodicamente, limpando cada um com antisséptico, aplicando gaze e bandagens. As mãos dele estavam especialmente maltratadas, com cortes profundos nas palmas. Enquanto trabalhava, estudou seu rosto. Traços fortes, mas gentis, cabelo escuro colado à testa pela chuva. Havia linhas de expressão ao redor dos olhos e da boca, marcas de alguém que costumava sorrir. Mas também havia algo mais, uma tristeza gravada que ela reconhecia. Era o mesmo olhar que via no espelho. Ele murmurava durante o sono agitado, palavras desconexas sobre promessas, música, perdão. Em um momento, lágrimas escorreram por suas faces. Marina limpou-as gentilmente, surpresa com sua própria ternura. Quando terminou os curativos, cobriu-o com um cobertor. A tempestade continuava furiosa lá fora. Ela sentou-se na poltrona oposta, o rifle de caça da tia ao alcance da mão, por precaução. Mas algo lhe dizia que não precisaria dele. Observou-o dormir enquanto a tempestade rugia. Quem era ele? O que havia acontecido? Por que estava sozinho na trilha durante um temporal? As roupas, embora arruinadas, eram de boa qualidade. Os sapatos, italianos. Havia um relógio caro no pulso. Não era um morador de rua ou um andarilho. A noite avançou lentamente. Marina manteve vigília, dividida entre a curiosidade e o medo. Havia quebrado sua regra mais importante: deixar alguém entrar, literal e figurativamente. As consequências disso ainda estavam por vir. Por volta das 3 da manhã, a tempestade começou a amainar. O vento ainda soprava, mas sem a fúria anterior. O homem dormia mais tranquilamente agora, a respiração regular. Marina permitiu-se relaxar um pouco.
Preparou chá e ficou à janela, observando os relâmpagos distantes sobre o mar. Aquela noite mudaria tudo. Podia sentir isso nos ossos. A questão era, estava pronta para mudanças? Depois de 3 anos de cuidadosa estagnação, seria capaz de lidar com o inesperado? O homem mexeu-se no sofá, murmurando algo sobre Brahms e perdão. Marina voltou a observá-lo. Havia uma história ali, uma dor que rivalizava com a sua. Talvez fosse por isso que havia aberto a porta. O sofrimento reconhece o sofrimento. Quando os primeiros raios de sol começaram a clarear o horizonte, Marina tomou uma decisão. Deixaria que ele ficasse até se recuperar. Depois, ele partiria e a vida voltaria ao normal. Seria apenas um breve interlúdio em sua solidão escolhida. Mal sabia ela o quanto estava enganada. Ele acordou com o sol nascente iluminando seu rosto. Por um momento, a desorientação foi total. Teto desconhecido, o cheiro de antisséptico, dor latejante nos braços. Então, a memória voltou em fragmentos. A trilha, a cerca quebrada, a tempestade, uma porta se abrindo. Marina estava na cozinha, preparando chá. Havia dormido pouco, mas anos de insônia a haviam acostumado. Ouviu o movimento na sala e respirou fundo. Era hora de enfrentar as consequências de sua decisão. "Bom dia", disse da porta, mantendo distância. "Como está se sentindo?" Ele tentou sentar-se e fez uma careta de dor. "Vivo", respondeu com voz rouca. "Graças a você. Eu sinto muito por invadir assim, não tinha escolha." Marina colocou a xícara sobre a mesa sem dizer nada. Observou enquanto ele se levantava com dificuldade, testando o equilíbrio. Os curativos haviam manchado de sangue durante a noite, mas nada alarmante. "Somos companheiros de jornada agora", respondeu ela. "Apoiamos um ao outro." Naquela tarde, algo mais extraordinário aconteceu. Marina, impulsionada pela coragem do momento, descobriu o espelho de seu quarto. Daniel estava na sala, dando-lhes privacidade para esse momento íntimo. Ela ficou diante do espelho, vendo-se inteira pela primeira vez em 3 anos. A mulher refletida era mais magra, com linhas de expressão mais profundas, cabelos com alguns fios prateados que não estavam lá antes. Mas ainda era ela. Ainda era Marina. Levantou os braços em primeira posição. O corpo respondeu. Memória muscular intacta apesar do tempo. Segunda posição. Terceira. Um petit battement tentativo. As lágrimas vieram, mas não de tristeza, de reconhecimento. A bailarina ainda estava lá, escondida, mas viva. "Marina!" A voz de Daniel veio da sala, preocupada. "Está tudo bem?" Ela saiu do quarto, o rosto molhado, mas radiante. "Ainda sou eu", disse simplesmente. Mudada, machucada, mas ainda eu. Daniel sorriu, compreendendo a magnitude do momento. "Sempre foi", disse ele. "Só precisava lembrar." Naquela noite, enquanto preparavam o jantar juntos, dançavam ao redor um do outro na cozinha com familiaridade crescente. Daniel cortava legumes enquanto Marina temperava o peixe, uma coreografia doméstica que falava de conforto e companheirismo. "Sabe", disse ela enquanto comiam, "tenho pinturas antigas no sótão. Coisas que fiz antes de tudo. Nunca tive coragem de olhar, mas talvez esteja na hora", Daniel completou gentilmente. "Talvez", concordou Marina. "Amanhã, um passo de cada vez, como você disse." Depois do jantar, sentaram-se no terraço apesar do frio. Daniel havia pegado um cobertor que dividiram, sentados próximos o suficiente para compartilhar calor. As estrelas começavam a aparecer, pontos de luz na escuridão crescente. "Obrigado", Marina disse de repente, "por aparecer naquela noite, por me forçar a abrir a porta, por me lembrar que existe vida além da sobrevivência." Daniel virou-se para encará-la. À luz das estrelas, seus olhos brilhavam com emoção contida. "Eu que agradeço", respondeu, "por me salvar, não apenas dos ferimentos, por me mostrar que é possível conviver com a dor sem deixar que ela nos defina completamente." Ficaram ali até tarde, compartilhando o silêncio e o calor. Quando finalmente entraram, Marina pegou a mão de Daniel antes que ele fosse para o quarto de hóspedes. "Fica mais alguns dias?" pediu, vulnerável. "Não estou pronta para voltar ao silêncio completo." "Não ainda."
Fica o tempo que precisar, prometeu ele. E mesmo quando voltar para a cabana, não será um adeus. Será apenas um até logo. Marina assentiu, soltando sua mão relutantemente. Mas o calor permaneceu, assim como a promessa. Ela não estava mais sozinha. E pela primeira vez em 3 anos, isso não a assustava. O Daniel, ele disse, quebrando o silêncio constrangedor. Daniel Fonseca. Eu me perdi na trilha ontem. Estava caminhando. A tempestade me pegou de surpresa. Tentei cortar caminho pela propriedade abandonada e me enrosquei na cerca de arame. Não queria saber seu nome, sua história. Nomes criavam conexões. Histórias criavam empatia. Ela não precisava de nenhum dos dois. Você mora sozinha aqui? Ele perguntou, aceitando o chá com mãos trêmulas. É um lugar bonito, mas isolado. Deve ser tranquilo. O tom não era invasivo, apenas uma tentativa educada de conversa. Marina serviu-se de chá e sentou-se à mesa, escolhendo a cadeira mais distante. Seus olhos diziam claramente que não estava interessada em conversar. Daniel pareceu entender. Bebeu o chá em silêncio, os olhos vagando pela casa. Era simples, mas acolhedora, com toques femininos sutis. Livros nas prateleiras, plantas nas janelas. Mas havia também uma sensação de vazio, como se a casa estivesse em pausa. Seu olhar pousou nas telas em branco no canto, nos pincéis intocados. Havia algo familiar naquela cena. Instrumentos de arte abandonados, esperando por mãos que não vinham. Conhecia bem essa sensação. Você pinta? Arriscou, indicando o ateliê com um gesto. Marina seguiu seu olhar e algo passou por seu rosto. Dor, saudade, foi rápido demais para identificar. Não, respondeu simplesmente. Era mentira e verdade ao mesmo tempo. Ela havia pintado, antes. Quando a dança ocupava seus dias, a pintura era seu escape noturno. Mas isso foi em outra vida, quando ainda acreditava na beleza. Vou descansar mais um pouco, se não se importar, Daniel disse finalmente, percebendo que não haveria conversa. Depois vou embora. Prometo não incomodar mais. Marina concordou com um gesto e levou os pratos para a cozinha. Ouviu-o voltar para o sofá, os passos pesados de exaustão. Parte dela queria que ele partisse imediatamente. Outra parte, uma que tentava ignorar, sentia-se menos sozinha pela primeira vez em anos. Passou a manhã em sua rotina, fingindo normalidade, mas estava hiperconsciente da presença dele. Cada movimento, cada respiração, cada pequeno som quebrando o silêncio ao qual estava acostumada. Por volta do meio-dia, preparou uma sopa simples. Não por gentileza, disse a si mesma, mas por praticidade. Ele precisava comer para ter forças para partir. Encontrou-o acordado, encarando o teto com olhos perdidos. Obrigado, disse ao aceitar a tigela. Por tudo. Sei que não deve ser fácil ter um estranho aqui. Ela quase respondeu, quase disse que entendia sobre não ser fácil. Mas mordeu a língua. Comeram em silêncio, o único som o tinir das colheres. Há um telefone na cidade, Marina disse quando terminaram. Para chamar alguém. Um táxi, talvez. Sim, ele concordou. Claro, vou fazer isso. Mas nenhum dos dois se moveu. O silêncio agora era diferente, carregado de algo não dito. Marina foi a primeira a quebrar o momento, levantando-se abruptamente para limpar a mesa. Daniel a observou mover-se pela cozinha. Havia uma graciosidade em seus movimentos, uma fluidez que falava de treinamento. Dançarina, talvez? Ginasta? Algo que deixara marcas na forma como ocupava o espaço. Desculpe se estou sendo invasivo, começou ele. Mas você me lembra alguém. A forma como se move. Alguém que conheci dançava. Tinha essa mesma qualidade de movimento. Marina gelou. As palavras tocaram perto demais da verdade. Virou-se para encará-lo, pronta para mandá-lo embora imediatamente. Mas algo em seu olhar a deteve. Não era curiosidade vulgar. Era reconhecimento. Como se ele também carregasse perdas ligadas ao movimento, à arte. Vou verificar seus curativos, disse em vez disso, mudando de assunto. Alguns precisam ser trocados. Trabalhou em silêncio, dedos eficientes removendo as bandagens antigas. Os cortes estavam melhores, começando a fechar.
Mas as mãos dele... Ao ver de perto, notou os calos antigos, as marcas específicas nos dedos. Músico. Tinha quase certeza. Violinista? A palavra escapou antes que pudesse contê-la. Daniel ficou tenso, depois relaxou. Era, respondeu simplesmente. Você? Era, ela ecoou sem elaborar. E assim, em 2 palavras no passado, estabeleceram um entendimento mútuo. Ambos haviam sido algo mais. Ambos haviam perdido. Ambos carregavam o peso do era como uma pedra no peito. O resto dos curativos foi feito em um silêncio diferente. Não mais desconfortável, mas compartilhado. Quando Marina terminou, Daniel pegou sua mão gentilmente. Ela não puxou de volta. Obrigado, disse ele. Não apenas pelos cuidados, por entender o valor do silêncio. Ela assentiu e libertou sua mão. Mas o toque ficou, quente em sua pele. Quanto tempo fazia desde que alguém a tocara com gentileza? Não conseguia lembrar. Daniel dormiu por mais 12 horas. Marina manteve sua rotina, fingindo que não havia um estranho em sua casa. Mas sua presença perturbava o silêncio cuidadosamente construído. Era como uma pedra jogada em águas paradas, criando ondulações que não podia controlar. Ao cair da tarde, aventurou-se até a cidade. Precisava de mais suprimentos médicos e comida extra. Dona Carmen, a vendedora de frutas, notou imediatamente as compras adicionais. Visita, querida? Perguntou com curiosidade mal disfarçada. Provisões extras, Marina respondeu vagamente. O inverno está chegando. Mas os olhos astutos da velha senhora não foram enganados. Em uma cidade pequena, qualquer mudança na rotina era notada. Marina apressou suas compras e voltou antes que mais perguntas surgissem. Encontrou Daniel no terraço, observando o mar. Ele havia tomado banho e trocado as roupas arruinadas por outras que ela tinha. Restos de doações que nunca foram buscar. Ficavam grandes nele, mas estavam limpas. Espero que não se importe, disse ao vê-la. Precisava de ar fresco. Sua vista é extraordinária. Marina colocou as sacolas na cozinha e juntou-se a ele, mantendo distância. O sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de rosa e laranja. Era seu momento favorito do dia, quando a luz suavizava tudo. Sou violinista, ele disse de repente. Ou era. Toquei profissionalmente por 15 anos. Primeira cadeira da Orquestra Sinfônica do Estado. Não toco há 2 anos. Marina não respondeu, mas algo em sua postura mudou. Uma rigidez sutil nos ombros, como se as palavras tivessem tocado uma ferida. Tive um acidente. Ele continuou, os olhos fixos no horizonte. Carro. Voltávamos de um concerto, Ana e eu. Ela era pianista. Colaborávamos frequentemente. Mais que isso, íamos nos casar. O silêncio que se seguiu era pesado. Marina conhecia esse tipo de pausa. O momento antes de revelar a parte que realmente doía. Um motorista bêbado nos atingiu de frente. A voz dele era monótona agora, recitando fatos. Ana morreu no impacto. Eu sobrevivi com ferimentos leves. Fisicamente leves. Meus dedos se recuperaram completamente. Os médicos diziam que era um milagre, que eu poderia voltar a tocar em meses. Ele levantou as mãos, observando-as como se fossem estranhas. Mas toda vez que pego o violino, vejo o rosto dela. Ouço sua risada. Lembro da última música que tocamos juntos. Brahms. Era seu favorito. Não consigo passar do primeiro compasso. Marina fechou os olhos. As palavras dele ecoavam suas próprias dores. A pressão para seguir em frente, para superar, como se o tempo sozinho pudesse curar todas as feridas, como se fosse simples apagar as memórias gravadas no corpo. Minha família não entende, Daniel continuou. Acham que estou me punindo, que desonro a memória de Ana ao não tocar. Mas como explicar que a música morreu com ela? Que as notas perderam o significado? Você não pode. Marina disse suavemente suas primeiras palavras substanciais para ele. Explicar, quero dizer. Quem não passou por isso não entende. Acham que é escolha. Que podemos simplesmente decidir superar. Daniel virou-se para encará-la. Havia compreensão em seus olhos. E algo mais. Esperança, talvez, de ter encontrado alguém que entendia. Você perdeu alguém também? Perguntou gentilmente. Não alguém. Marina respondeu após longa pausa. Algo. Tudo, na verdade.
minha identidade, meu propósito, minha capacidade de confiar. Às vezes acho que seria mais fácil se fosse morte. Pelo menos haveria fechamento. Não contou os detalhes. Ainda não. Mas Daniel assentiu como se entendesse. Talvez entendesse. A perda tinha muitas faces, mas a dor era universal. Vim para cá fugindo, Daniel admitiu. 3 semanas atrás. Disse à família que precisava de ar, de espaço. Aluguei uma cabana do outro lado da montanha. Caminhava todos os dias tentando encontrar, não sei, paz, respostas, silêncio. E encontrou? Marina perguntou. Encontrei você, ele respondeu simplesmente. Alguém que não me olha com pena ou expectativa, que entende o valor do silêncio, que não tenta me consertar. Marina sentiu algo apertar em seu peito. Era perigoso, esse entendimento mútuo. Ela havia construído paredes por uma razão. Mas ali, com o sol se pondo e o mar como testemunha, as paredes pareciam menos necessárias. Vou preparar o jantar, disse ela, levantando-se abruptamente. Você precisa comer para recuperar as forças. Foi um jantar simples. Peixe grelhado, legumes, arroz. Comeram com mais facilidade desta vez, o silêncio menos pesado. Daniel elogiou a comida, contou uma história leve sobre aprender a cozinhar depois do acidente. Marina até esboçou um pequeno sorriso. Após a refeição, ela o encontrou observando as telas em branco novamente. Costumava pintar, disse, surpreendendo a si mesma. Nas horas vagas, não era profissional, apenas liberação. Cores e formas, sem a rigidez da técnica. Não toco em um pincel há 3 anos. O que aconteceu há 3 anos? Ele perguntou suavemente. Marina balançou a cabeça. Ainda não. Era cedo demais. Ele ainda era um estranho, mas pela primeira vez em muito tempo, considerou a possibilidade de contar a alguém. Talvez um dia, disse finalmente. Estarei aqui, Daniel respondeu. Quer dizer, não aqui. Vou voltar para minha cabana amanhã. Mas, perto, se precisar, se quiser. Era uma oferta sem pressão, sem expectativas. Marina apreciou isso. Haviam plantado uma semente de... O quê? Amizade? Compreensão? Ela não sabia. Mas pela primeira vez em 3 anos, não teve medo de descobrir. Daniel não partiu no dia seguinte. Acordou com febre, os cortes mostrando sinais de infecção apesar dos cuidados. Marina encontrou-o tremendo no sofá, o rosto pálido e suado. Não é nada, insistiu ele tentando levantar-se. Só preciso... E quase desmaiou. Marina o apoiou de volta ao sofá, a mão em sua testa confirmando a febre alta. Sem hesitar, foi buscar antibióticos e antitérmicos do armário de remédios. Anos cuidando de alunas machucadas haviam-na preparado para emergências. Tome, ordenou estendendo os comprimidos e água. Sem discussão. Daniel obedeceu, fraco demais para protestar. Marina trocou os curativos, notando a vermelhidão ao redor de alguns cortes. Trabalhou com eficiência, mas gentilmente, murmurando palavras tranquilizadoras quando ele estremecia de dor. Passou o dia cuidando dele. Compressas frias para a febre, sopa leve quando conseguia comer, medicação nos horários certos. Daniel dormia a maior parte do tempo, ocasionalmente murmurando em delírio febril. Ana, desculpe, sussurrava. A música, não consigo encontrar. Marina limpava seu rosto com pano úmido, o coração apertado. Conhecia bem esses momentos quando as defesas caíam e a dor crua emergia. Quantas noites havia passado assim, chamando por Clara, perguntando por quê. No 3º dia, a febre finalmente cedeu. Daniel acordou lúcido, fraco, mas presente. Encontrou Marina adormecida na poltrona ao lado do sofá, um livro caído no colo. Havia olheiras profundas sob seus olhos. Observou-a dormir, tocado pelo cuidado. Esta mulher que mal falava, que claramente preferia a solidão, havia velado por ele como alguém que se importava. A realização o aqueceu mais que qualquer cobertor. Marina acordou com seu movimento imediatamente alerta. Como está se sentindo? Perguntou, a mão já indo para sua testa. Melhor, respondeu ele. Muito melhor. Obrigado. Você não precisava... Precisava sim,
ela interrompeu. Ninguém merece sofrer sozinho. As palavras pairaram entre eles, carregadas de significado. Marina levantou-se abruptamente, desconfortável com a própria vulnerabilidade. Vou preparar algo para comer, disse, fugindo para a cozinha. Mas Daniel havia visto. Por um momento, as paredes haviam caído. Por um momento, ela havia sido apenas Marina, não a mulher ferida escondida no penhasco. E ele guardou esse momento como um presente. Os dias seguintes estabeleceram uma nova rotina. Daniel recuperava as forças lentamente, ajudando nas tarefas domésticas quando podia. Marina mantinha distância, mas uma distância mais suave, menos defensiva. No quarto dia após a febre, ela o encontrou no terraço, flexionando os dedos no ar como se tocasse um violino invisível. Seus olhos estavam fechados, perdido em uma melodia que só ele ouvia. O sol da tarde iluminava seu rosto, revelando uma expressão de dor e saudade. Era Brahms, ele disse ao perceber sua presença sem abrir os olhos. Concerto em Ré maior, o último que toquei com ela. Às vezes ainda sinto as cordas sob os dedos, o peso do arco. É como um membro fantasma. Marina sentou-se ao seu lado, mais perto do que costumava. Por longos minutos, observaram o mar juntos. As ondas quebravam ritmicamente contra as rochas, como uma música própria da natureza. Gaivotas dançavam no vento, livres e despreocupadas. Eu dançava. As palavras saíram antes que pudesse contê-las. Balé clássico. Desde os 8 anos. Tinha minha própria escola, 87 alunas. Era minha vida inteira. Daniel não perguntou o que aconteceu. Não precisava. O tempo verbal no passado, o tom de voz, a dor mal disfarçada, tudo dizia que a história não havia terminado bem. Ele apenas assentiu, oferecendo presença sem julgamento. Às vezes sonho que ainda danço, ela continuou, as palavras fluindo agora como água através de uma represa rachada. Os sonhos são tão vívidos. Sinto a barra sob minhas mãos, o chão do estúdio sob as sapatilhas. Ouço Tchaikovsky, vejo as meninas em suas posições. Acordo e por um segundo esqueço. Depois lembro, e é como perder tudo de novo. O corpo tem memória própria, Daniel disse suavemente. Não esquece, mesmo quando a mente tenta. É bênção e maldição ao mesmo tempo. Marina virou-se para encará-lo. Havia compreensão genuína em seus olhos, não apenas superficial que estava acostumada a ver. Ele entendia porque carregava a mesma maldição. Um corpo que lembrava de uma vida que não podia mais viver. Trouxe meu violino, Daniel confessou de repente. Está no carro, lá embaixo da trilha. Não consegui deixá-lo na cabana. É patético carregar algo que não consigo tocar, mas também não consigo me separar dele. Não é patético, Marina disse firmemente. É humano. Nos agarramos ao que fomos porque é tudo que conhecemos, mesmo quando dói. Você se agarrou a algo? Ele perguntou gentilmente. Marina hesitou, então levantou-se. Voltou minutos depois com uma pequena caixa de madeira. Abriu-a com mãos trêmulas, revelando um par de sapatilhas de balé gastas, rosa desbotado pelo tempo e uso. Minhas primeiras, disse simplesmente. Tinha 8 anos. Minha mãe economizou por meses para comprá-las. Usei até praticamente se desfazerem. São a única coisa que trouxe depois. Daniel estendeu a mão, pedindo permissão silenciosa. Marina entregou as sapatilhas. Ele as segurou com reverência, entendendo seu peso simbólico. Eram mais que sapatos. Eram o início de um sonho, a prova de uma vida vivida com paixão. Podemos buscar seu violino, Marina ofereceu impulsivamente. Se quiser, não precisa tocar, só tê-lo aqui. Às vezes ajuda, ter as coisas por perto, mesmo que doa olhar para elas. Daniel devolveu as sapatilhas cuidadosamente. Talvez amanhã, disse. Hoje, isso aqui é suficiente. Estar aqui, com alguém que entende. Naquela noite, ela preparou um jantar mais elaborado. Nada extravagante, mas com mais cuidado do que o habitual. Daniel notou e apreciou em silêncio. Comeram conversando sobre coisas leves, livros, filmes antigos, a mudança das estações. Depois, sentaram-se na sala com chá. O silêncio entre eles havia mudado completamente. Não era mais barreira ou refúgio,
mas companhia. Duas almas feridas encontrando conforto na presença mútua. Marina, Daniel disse quando se preparavam para dormir. Sei que não planejava ter companhia. Sei que construiu esta vida sozinha por uma razão. Mas quero que saiba, estar aqui, com você, é a primeira vez em 2 anos que não me sinto completamente perdido. Ela parou na porta de seu quarto, as palavras tocando lugares que pensava mortos. Eu também, admitiu em voz baixa. Boa noite, Daniel. E pela primeira vez em 3 anos, Marina dormiu sem pesadelos.